Completaram-se hoje 45 dias do terceiro governo Lula. Qual o balanço que vocês fazem dessa largada e qual nota dão para o governo até agora, entre 0 e 10? E olhe, Líada, com a palavra. Boa noite, Breno, Jones, Rose. Boa noite a quem nos assiste. É uma alegria grande estar com vocês. Ouvindo a pergunta do Breno, eu lembrei de uma que alguém fez recentemente, essa enquete no Twitter, e a resposta foi muito divertida, porque foi assim: olha, depois de 45 dias, não liberaram o kit gay, não foram implantados os banheiros unissex, ninguém teve que dividir sua casa com os outros, e ia listando todas essas mentiras que foram espalhadas durante a campanha, e, portanto, ele dava 0 para o governo, né? Porque ele teria votado por isso. Claro que é um xiste, e eu começo com esse xiste porque, evidentemente, essa não é uma resposta fácil de dar, principalmente no tempo que nós temos. Então, eu vou tentar ser o mais sintética possível, e depois a gente pode desenvolver o assunto em outras perguntas. Se você considerar a herança deixada pelo bizarro, terrível governo anterior, se você considerar que Lula assume e 8 dias depois, na verdade, uma semana depois, a gente assiste, né, a população brasileira, o mundo assiste aquelas terríveis cenas dos ataques às sedes dos 3 poderes e tudo que envolveu essa tentativa de gerar o caos, provavelmente para criar as condições para derrubar o Lula. Se você considerar isso, eu diria que o Lula começa muito bem, porque ele começa enfrentando de uma maneira muito, eu diria, muito corajosa, né, o que aconteceu. Ele inicia enfrentando um outro problema que vem à tona, que é muito sério, e eu me refiro aqui à questão do escândalo da matança, do verdadeiro genocídio à população Yanomami, né, no estado de Roraima, ali na Amazônia. Ele enfrenta isso e ele começa com uma agenda internacional muito ativa, fazendo mais em poucos dias do que o governo Bolsonaro fez em todos os seus anos, os seus 4 terríveis anos de governo. Além disso, eu citaria também o anúncio da retomada de uma campanha de vacinação ampla, e não só da vacinação contra a Covid, mas também a retomada da vacinação, dos programas de vacinação, que estavam realmente sofrendo muito com a divulgação de todas as notícias e todos esses valores anti-vacina durante também o período anterior. Além disso, agora, hoje, nesses últimos dias, mais medidas positivas foram anunciadas, né? Como o meu tempo é pouco, eu vou resumir. Eu me refiro aqui ao aumento do salário mínimo, embora isso já estivesse previsto, enfim. Eu me refiro à correção da tabela de imposto de renda, embora ela também esteja aquém do que foi prometido na campanha. Me refiro a algo importante, que é a correção das bolsas, né, das bolsas de mestrado e doutorado. Tudo isso para dizer que existem muitas coisas boas nesse governo a aplaudir. 45 dias é muito pouco, e se considerar o governo, o que foi pego, o que ele fez já justificaria, eu diria isso, a sua eleição. Mas não dou nota 10, vou dar nota 8. Por quê? E com isso eu concluo, depois podemos falar mais. Porque existe para mim um problema de fundo, existem alguns problemas de fundo, mas o maior para mim é justamente o fato de que o governo, as primeiras medidas do governo, não apontaram claramente para aquilo que me parece fundamental, que é romper com vários dos preceitos neoliberais de uma política macroeconômica neoliberal, que de fato possibilitaria a esse governo uma transformação do país,
que possibilitaria resolver os problemas hoje colocados, os problemas da fome, os problemas... E eu não posso me estender aqui, porque senão o Breno vai me cortar o microfone. Então, claramente, está faltando isso, está faltando deixar claro, está faltando mostrar que o governo tem uma visão diferente de mundo e que ele vai implantar esta visão. Mas 45 dias são 45 dias. Depois conversamos mais sobre isso. Jones Manuel, com a palavra. Então, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente no Opera Mundi, boa noite minhas colegas de bancada, boa noite ao ex-atleta Breno Altman. E veja, é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu tenho uma fama injusta de ser antipetista, uma fama totalmente injusta, então o Breno já me coloca numa saia justa de dar uma nota. Mas brincadeiras à parte... Veja, a análise que a gente expressou durante a eleição, no segundo turno, é que a principal função do governo Lula era dar uma parada, um break na destruição bolsonarista do país. Essa missão foi cumprida. Assim, inegavelmente, o que vinha acontecendo de destruição de políticas públicas, de órgãos de planejamento, de pesquisa, de condições de vida da classe trabalhadora e dos biomas nacionais, por exemplo, isso foi... há um processo de interrupção, né? Então, por exemplo, a gente vivia numa situação em que existia um estímulo, só para dar um exemplo, desmedido ao desmatamento e à invasão de terras indígenas e quilombolas. Esse estímulo acabou. Consequentemente, inclusive, os índices de desmatamento do primeiro mês do governo já foram reduzidos. Então, assim, a primeira função do governo Lula era dar um break na destruição bolsonarista. Isso foi cumprido. Então, isso é positivo. Evidentemente que quando você tem o Bolsonaro como retrovisor, qualquer governo parece muita coisa, né? Inclusive, um dos efeitos do bolsonarismo é rebaixar o horizonte político e ideológico das pessoas, ao ponto que, do lado de um Bolsonaro, as pessoas começam a gostar de Simone Tebet, começam a gostar de João Dória, tem umas coisas meio estranhas. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é... O governo Lula, esse tem uma particularidade, né? Que o Lula... No primeiro e no segundo mandato, o Lula fazia a função de ser uma espécie de vocalizador ideológico regressivo, né? Então, Lula dava discursos horríveis, Lula dizia que a maturidade afastou ele da esquerda, Lula defendia chacina em favelas. Hoje em dia ninguém mais lembra, né? Mas Lula gostava de elogiar chacina em favela no Rio de Janeiro, que terminava com 15, 20 mortos. Lula falava que esse negócio de desenvolvimentismo é coisa do passado. Lula dizia que era ótimo o país ser um país agroexportador de commodities, que não precisava de indústria e coisas absurdas desse tipo. Nesse terceiro mandato, Lula é a espécie de voz da esquerda do governo, né? E do ponto de vista, inclusive, da política econômica, Lula tem sido um agitador do debate público, que é uma coisa que o governo petista, tanto Lula como Dilma, nunca fez. É a primeira vez que a gente vê um governo petista em que o presidente é um agitador do debate público e que vem dando contribuições importantes. Por exemplo, o papel que o Lula cumpriu agora nesse debate sobre juros foi fundamental. Sabe? Foi fundamental. Objetivamente, o Lula foi o agente de levantar um debate que, ao meu ver, a gente está ganhando. Eu acho que vem se colocando um contexto de uma pressão política para baixar a taxa de juros, o que é fundamental para a economia por uma série de fatores. Então, eu acho positivo essa postura inicial do Lula, percebe? Que é uma novidade dos governos petistas. Fazia tempo, inclusive, que a gente não via isso no governo petista, seja no plano de governo estadual, seja no plano de governo municipal e por aí vai. Lembro, inclusive, até os governos petistas dos anos 80, 90, comecinho dos anos 2000. Então, eu acho isso muito positivo, e é algo que, inclusive, me surpreendeu. Pontos negativos. O Fernando Haddad, que é um cara que está à direita do André Lara Rezende, está à direita, inclusive, do José Serra, viu? Porque a opinião do José Serra sobre a autonomia do Banco Central é muito mais dura que a do Fernando Haddad, por exemplo. Então, o ministro Haddad anunciou um pacote de austeridade com corte de 50 bilhões, sabe? Então, tipo assim, e a posição do Haddad, ideologicamente, o Haddad é um política industrial, né? O Haddad é um social-liberal. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, viu, gente? Não fiquem bravos comigo. Tem entrevista do Haddad que ele fala, na eleição de 2018, que ele defende o liberalismo com preocupação social. Então, assim, o ponto negativo, a condução da política econômica está aquém do que poderia ser no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, e a política militar, né? Eu acho que o governo Lula
no dia 8, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma reformulação profunda da política militar que começaria com a demissão do José Múcio. Isso foi perdido. Mas a nota 6, que tá bom, que é mais que 50%, já dá para passar de ano, né? Muito bem. Rose Martins com a palavra. Só para esclarecer, como a Iole falou por 4 minutos e meio, eu dei os mesmos 4 minutos e meio para o Jones. A Rose também, se quiser, poderá dispor de 4 minutos e meio. Eu vou fazer o ajuste fiscal em alguma outra questão. Boa noite, Breno. Boa noite, Oli. Boa noite, Jones. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite para participar do programa. Bom, eu vou balizar minha nota de acordo com o que o Lula prometeu em campanha e de acordo com o que a gente tinha com o Bolsonaro. Então, eu vou seguir um pouco aí, olha, e vou dar nota 7, porque eu acho que o Jones chamou a atenção para uma coisa muito importante no final da fala dele, que é a questão dos militares. Mas, para falar das coisas boas, eu acho que, em relação à política externa, o Lula acertou muito, fez uma volta automática para a integração latino-americana, voltou para a CELAC, fez um discurso muito importante na CELAC, isso está, de certa forma, ligado de forma muito íntima ao nosso desenvolvimento econômico. O reajuste das bolsas de pesquisa, eu acho que esse foi um ponto muito importante, as bolsas estavam há 10 anos sem reajuste. Ele falou hoje na entrevista para a CNN, né, da valorização do salário mínimo, na volta daquela política que foi no primeiro mandato do governo Lula, e a questão da Amazônia também, dos povos Yanomamis, e a questão do garimpo, da preservação da floresta. O Jones chamou atenção para taxas de desmatamento. E realmente, essa questão dos militares, eu acho que é a que está mais obscura no momento e é uma questão mais urgente. Acho que o Lula ainda não lidou com isso de uma forma frontal. E eu acho que o Jones chamou a atenção também para outro ponto, que é o econômico, que aí eu acho que também não está exatamente claro, apesar das posições à esquerda do Lula, ele chamou para o debate da questão do Banco Central, da taxa de juros, não está exatamente claro qual que é a relação entre ele e o Fernando Haddad, porque parece que as falas não estão tão convergentes. O Haddad tem esse histórico, né, essas falas em defesa de uma economia mais liberal, e o Lula, por outro lado, está aparecendo como a face esquerda desse governo. Mas acho que, em relação ao que o Lula prometeu em campanha e o que a gente tinha com o governo Bolsonaro, esses 45 dias foram muito positivos.